A paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecias bíblicas do seu lar. E eu quero agradecer, em primeiro lugar, ao nosso bom Deus, pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez para estudar as profecias bíblicas. Quero agradecer também ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pelo privilégio, pela oportunidade que nos concede de poder estar aqui, dando a nossa pequena parcela de colaboração nesse programa. Agradeço também a toda a equipe da Rede Brasil de Comunicação e quero agradecer com exclusividade a você, que é um telespectador assíduo do nosso programa, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu quero agradecer também aos nossos queridos telespectadores e aos nossos internautas que têm enviado a sua mensagem para nós através das redes sociais. Nós temos recebido mensagens diariamente pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp do programa, que é o 994661010, e não só a minha pessoa, mas toda a equipe da Rede Brasil, com exclusividade, esses que cooperam, essa equipe que está cooperando conosco aqui nos Instantes Finais, nos sentimos felizes em receber a sua mensagem de elogio, a sua mensagem de incentivo e também a sua crítica, a sua opinião, a sua sugestão. Como nós dizemos sempre aqui no programa, que a honra e a glória é para o Senhor Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente, amém. Mas a alegria também é nossa. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas, esse tema maravilhoso, esse tema extraordinário, onde Deus está nos dando a oportunidade não só de comprovar a veracidade das profecias bíblicas, mas até de relembrarmos algumas histórias bíblicas, Nós estamos, na verdade, dando um passeio nas páginas da Bíblia, extraindo as principais profecias das histórias mais importantes da Bíblia. Então, nós já estudamos várias profecias aqui, nos livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes. Não tivemos profecia no livro de Ruth, mas estudamos nos livros de 1º e 2º Samuel, e agora estamos estudando profecias no 1º e 2º livro dos Reis. Isso, estudamos várias profecias, inclusive muitas delas no ministério profético do profeta Elias e do profeta Eliseu, além de estudarmos também sobre alguns reis de Israel. Vamos relembrar algumas profecias que nós estudamos? Abre a tela, por gentileza, para nós recapitularmos algumas profecias. Bem, nós estudamos no programa anterior sobre aquela profecia que Senaqueribe não entraria em Jerusalém. Você lembra disso? Senaqueribe havia... Deixa eu falar nessa câmera. Então, Senaqueribe, o rei da Síria, havia invadido o reino do norte, havia levado as 10 tribos para outras terras, Havia trazido pessoas de outras nações para habitar em Samaria, mas nós dissemos aqui que não era porque Senaqueribe tivesse um grande exército, não é porque ele tivesse mais soldados ou mais materiais bélicos, não. Acima de tudo, foi Deus que entregou o reino do norte. Nós já estudamos aqui, pelos pecados da idolatria, pelas injustiças sociais, pelo abandono do culto a Jeová. Deus entregou o reino do norte nas mãos da Síria. E nesse período, quem estava reinando em Judá foi o rei Ezequias, que trouxe uma grande reforma espiritual. Falamos sobre isso no programa anterior. O rei Ezequias renovou o pacto com o Senhor, aboliu a idolatria, mandou restaurar o templo, começou a trazer o povo para perto de Deus e até celebrar algumas festas judaicas, como a festa da Páscoa. Ele também preparou seu exército, porque é como se ele estivesse já esperando uma invasão estrangeira. E o que acontece? Senaqueribe tomou algumas cidades de Judá e desejou entrar em Jerusalém. Quando o rei Ezequias teve essa notícia, ele rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e mandou
alguns homens irem procurar e consultar o profeta Isaías, e Deus disse através de Isaías que Senaqueribe não iria entrar na cidade, que nenhum soldado iria morrer por flecha, que ele não iria levantar tranqueiras contra a cidade, que ele não iria entrar na cidade com escudo e que ele iria voltar pelo mesmo caminho e seria morto na sua terra. E nós vimos no programa anterior que Deus mandou um anjo, o anjo matou 185 mil soldados do exército de Senaqueribe. Detalhes, deixou Senaqueribe vivo, ele volta à sua terra e quando estava lá na casa do seu Deus, foi morto pela mão dos seus próprios filhos. E nós vimos, né, o fim trágico daquele que desafia a Deus, daquele que afronta o povo de Deus, o exército do Deus vivo. E vimos aí aquele grande milagre que Deus fez, tanto punindo o exército da Síria, como também dando vitória ao rei Ezequias e à cidade de Jerusalém. Hoje nós estudaremos outra profecia que foi proferida também pelo profeta Isaías durante o reinado do rei Ezequias. É uma história belíssima, com certeza você já conhece essa história, que é a ocasião em que o rei Ezequias adoece e ele era uma doença mortal. Isaías chega lá para dizer para ele que ele colocasse a sua casa em ordem porque certamente ele iria morrer. Mas quando o profeta Isaías sai, ele vai chorar, orar. Deus manda o profeta Isaías voltar e lhe acrescenta 15 anos de vida. Abre a tela, por gentileza. Esse é o título da profecia que vamos estudar hoje. O rei Ezequias viveria mais 15 anos. Essa história está lá no segundo livro dos reis, também está no livro de Isaías. Mas vamos tomar por base o segundo livro dos reis. A profecia está no capítulo 20, versículos 1 a 7, e o cumprimento também no capítulo 20, versículos 8 a 11. Então, para você entender, este personagem aí que está deitado é o rei Ezequias, doente, uma chaga, não é uma doença mortal, e esse que está em pé aí é o profeta Isaías, que foi o homem levantado por Deus para dar as duas notícias, não é? Ou as duas profecias. Vamos ler a palavra de Deus, vamos ver o que é que o texto diz. Diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. Bem, antes de eu explicar essa profecia, eu gostaria de falar um pouco aqui sobre a morte. E todos nós sabemos disso, que a morte entrou no mundo como uma consequência do pecado. Inclusive, nós temos um programa lá no YouTube, lá no playlist, que nós falamos sobre essa profecia da sentença da morte. Mas deixa eu relembrar aqui. Então, quando Deus criou o homem, o desejo de Deus, o propósito de Deus era que o homem vivesse infinitamente. Sabia disso? Pois é. O desejo de Deus era que o homem não morresse, que o homem vivesse infinitamente. Mas o que é que acontece? Deus havia dado uma ordem a Adão. Deus havia dito a Adão que ele poderia comer do fruto de todas as árvores do jardim, com exceção, exceto a árvore da ciência ou do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse a Adão: porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. E o que acontece, você já sabe a história. Satanás, através de uma serpente, enganou a Eva, mentiu para Eva, disse a Eva que se eles comessem, eles não morreriam, pelo contrário, seriam semelhantes a Deus. E o que acontece? Eva tomou o fruto, que a Bíblia não diz que fruto era. As pessoas falam muito em maçã, mas a Bíblia não diz. Podia ser uma maçã, uma pera, uma goiaba, podia ser outro fruto. Mas quero deixar bem claro, era o fruto, sim, de uma árvore. Não está relacionado ao ato conjugal, isso eu tenho certeza. Então a Eva comeu do fruto, deu ao seu marido e ele comeu com ela. Quando Adão comeu, o pecado entrou no mundo e passou a fazer parte da história da humanidade. E o pecado trouxe várias consequências. De forma resumida, eu posso dizer assim: tudo quanto é mal, tudo quanto é ruim, é uma consequência direta ou indireta do pecado, não tenha dúvida disso. Mas deixa eu enumerar aqui algumas das muitas consequências do pecado. Primeiro, o pecado afetou o relacionamento do homem para com Deus. Porque pela viração do dia, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 8,
Quando Deus veio falar com o casal, Adão agora escondeu-se. Aquele momento da viração do dia, do diálogo com o Criador, aquele momento mais esperado do dia, o momento mais maravilhoso do dia, passou a ser um momento de temor. Adão escondeu-se, Adão, ele temeu, a ponto de Deus perguntar assim: onde estás? Como se não soubesse. Quem te mostrou que estavas nu? Porventura comesse tudo o fruto que eu te ordenei que não comesses? Primeiro, o pecado afetou o relacionamento do homem para com Deus. Segundo, o pecado afetou o relacionamento do homem para com o próximo. Porque a partir de então veio as discórdias, os desentendimentos, aqueles sentimentos ruins, ira, inveja, peleja, contendas, todas aquelas obras infrutuosas da carne, que está lá na Epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21, é consequência do pecado. Tanto é que quando Deus pergunta a Adão se ele tinha comido do fruto, ele coloca a culpa em Deus e na mulher. Ele diz: a mulher que tu me deste, comeu do fruto, me deu e eu comi com ela. Então veja que começou as discórdias. Aquele casal que vivia em perfeita paz e harmonia lá no Éden começou a ter discórdias a partir de então. Terceiro, o pecado afetou o relacionamento do homem consigo mesmo. Começou a haver dentro do próprio ser humano as guerras, os conflitos, os sentimentos ruins, por exemplo, tristeza, saudades, remorso, enfim, ira, ódio. São sentimentos ruins. Quantas pessoas hoje não estão, por exemplo, com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico? São consequências do pecado esses sentimentos. Então, o pecado afetou o relacionamento do homem para com Deus, do homem para com o próximo e do homem para consigo mesmo. Mas não foi só isso. Quando lemos o capítulo de número 3 do livro de Gênesis, nós vamos perceber lá no capítulo 3 de Gênesis as consequências do pecado. Por exemplo, a terra tornou-se maldita, passou a produzir espinhos e cardos. O trabalho do homem começou a tornar-se mais árduo, o homem passou agora a sobreviver do suor do rosto. Outra consequência, a mulher passou a ter filhos com dores. Deus disse: aumentarei, multiplicarei a tua dor, a tua conceição. E a maior consequência do pecado foi exatamente a morte. Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Deus disse a Adão: porquanto és pó, e em pó te tornarás. E nós temos duas formas, ou duas maneiras de ver a morte. Sabia disso? Pois é. Eu posso olhar para a morte com um olhar espiritual e com um olhar físico, humano e terreno. E dependendo da forma que eu estiver olhando ou vendo a morte, eu posso ter dois sentimentos diferentes. Sabia disso? Pois é, e eu quero explicar. Por exemplo, quando nós vemos a morte de um crente, de um salvo, olhando pelos olhos espirituais, nós vamos ver a morte como uma bênção. Aqueles que já partiram, que já estão com o Senhor lá no paraíso, que já estão com Cristo, já estão guardados, já estão seguros, já estão isentos de dores, sofrimentos e tentações, pode ter certeza, eles não querem voltar para essa terra não, de forma alguma. Se Jesus chegar lá no paraíso, você que perdeu um pai, uma mãe, um irmão, um filho, salvo, se Jesus chegar lá para ele e perguntar assim: quer voltar, meu servo? Ele vai dizer não, porque eles já atravessaram a linha de chegada. Eles já estão guardados, eles já estão seguros. Nós que estamos aqui sentimos saudades, nós choramos, nós sentimos a falta dos nossos familiares e amigos. Mas aqueles que estão lá no paraíso já estão seguros, já estão guardados, já atravessaram a linha de chegada. Então, existe um lado positivo na morte, por incrível que pareça. Quando nós vamos, por exemplo, a uma cerimônia fúnebre,
e estamos ali numa cerimônia de um amigo, de um irmão, de um ente querido que nós sabemos que foi alguém que, como Paulo, combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé, nós falamos com esperança que vamos revê-lo, que ele já está num lugar melhor do que nós, parou o sofrimento daquela pessoa. Agora eu posso olhar para a morte também com um olhar físico, terreno, material, aí sim, eu só vou ver coisas ruins. Porque a morte, ela é uma realidade que todos nós estamos sujeitos. Nem todo mundo está preparado para a morte, mas essa é a realidade. Todos nós estamos sujeitos à morte. Independente da classe social, independente da cor da pele, independente de qualquer situação. Todos nós estamos sujeitos à morte. A morte física, não é? Então, a morte, ela é a maior consequência do pecado. A morte traz tristezas profundas. Estou falando no aspecto terreno, humano, você sabe disso, né? Ela traz tristeza profunda, dores. Você já percebeu, por exemplo, naquela ocasião do sepultamento? Naquela ocasião em que as pessoas estão velando o corpo de um ente querido e chega a notícia dos funcionários lá do cemitério, que chegou a hora de fechar o caixão, tarrachar e levar para sepultar, é um momento de tristeza, de dor, de choro, de pranto, de agonia. Então as pessoas, os familiares, né, choram, gritam, desmaiam às vezes, porque a morte ela é trágica no sentido humano, não é? Ela é dolorosa. Então, quando ocorreu aquela ocasião em que Ezequias estava doente, que chegou o profeta veio para trazer uma mensagem. E qual foi a mensagem que Deus mandou através de Isaías para o rei Ezequias? Abre a tela, por gentileza. Diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. Em outras palavras, era uma doença mortal. Que doença era, professor? Não sei, a Bíblia não diz. Mas era uma doença mortal, era algo para a morte mesmo. Aí, o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, olha, Ezequias, eu trouxe uma mensagem de Deus aqui. O que eu vou falar agora, Ezequias, não são palavras minhas, é palavra do Senhor. E qual é? Ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Em outras palavras, traz a tela, por favor. Em outras palavras, Isaías estava dizendo, ou Deus, através de Isaías, olha, você vai morrer. Essa doença é mortal, então coloca a casa em ordem. Chama aí o general do exército, dá ele as instruções de guerra, chama aí teus filhos, vê quem é que vai ser teu herdeiro, começa a explicar a ele quais são os projetos futuros. Chama aí tua esposa ou tuas mulheres, conversa com ela sobre os cuidados com o palácio, com a casa, enfim. Chama os teus servos, chama o teu mordomo, dá as ordens, coloca tudo em ordem, prepara a tua casa, porque tu vai morrer. Mas que coisa interessante. Ezequias, ele vai orar a Deus. Passa a tela, por gentileza. Veja o que diz o texto. Pode passar. Ele diz assim, então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo, é como se ele dissesse assim, deixa eu conversar com Deus. Eu sei que foi Deus que mandou o profeta, eu sei que quando Isaías fala, eu posso ter certeza que ele fala em nome de Deus e a profecia se cumpre, mas deixa eu conversar com Deus. Ele diz assim, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. Que coisa interessante. Embora Deus soubesse de tudo, mas ele faz questão de lembrar como foi a sua vida diante de Deus. Ele disse assim, olha, eu andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, eu fiz o que era reto aos teus olhos. Em outras palavras, ele disse assim, olha, eu fiz o possível para te agradar, e disse que ele chorou, Ezequias chorou muitíssimo. E eu posso dizer, traz a tela por gentileza, eu posso dizer que essa visão de Ezequias, do rei Ezequias, ele não estava olhando a morte com aquele olhar espiritual, ele estava olhando com os olhos físicos, porque se ele pensasse lá no seio de Abraão, no que estava preparado para ele, era
muito melhor e ir embora. Mas ele começa a ver a morte nesse sentido físico, terreno, com os olhos humanos. Ele começa a lembrar a Deus os seus caminhos, como procurou agradar a Deus, como procurou servir a Deus, como procurou andar com fidelidade diante de Deus. E diz que ele chorou muitíssimo. E eu posso dizer que aquela oração, aquele choro, moveu o coração de Deus. Que coisa interessante! O choro de Ezequias, a oração de Ezequias moveu o coração de Deus. E Deus fez algo que não é normal. Deus fez algo que não é comum. Deus fez com que o profeta voltasse. Glória a Deus. É como se aquela oração de Ezequias fizesse com que, no bom sentido do termo, dissesse assim, Deus dissesse assim, olha, realmente é uma doença para a morte, realmente está chegando o dia da... Mas eu quero acrescentar um tempo de vida, eu posso curar, eu posso restaurar. E o que é que eu aprendo? Que a nossa vida está nas mãos de Deus. Então ele orou, ele chorou, e Deus toma a iniciativa de mandar o profeta voltar mais uma vez. Abre a tela, por gentileza. Diz assim, pode passar o texto, versículo de número 4. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, foi uma oração rápida. A oração de Ezequias não foi uma oração demorada, foi rápida, porque Isaías ainda estava saindo do meio do pátio, ou seja, a oração do rei Ezequias foi rápida. Isaías ainda estava saindo, não havia saído ainda do meio do pátio. Veio a ele a palavra do Senhor dizendo, Deus agora dá outra ordem, outra mensagem ao profeta Isaías. E qual foi a mensagem? Passe o texto, por gentileza. Versículo 5, diz assim, volta e diz Ezequias, chefe do meu povo, diz lá o rei de Judá, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei. Que coisa maravilhosa! O profeta agora volta para dar outra mensagem. E qual era a mensagem agora do profeta? Primeiro, ouvi a tua oração. E o que é que nós aprendemos? Que as nossas orações, elas chegam à presença de Deus. Deus ouve a oração do seu povo, dos seus servos, dos seus filhos, e, por incrível que pareça, Ele não confunde a nossa voz. Ele ouviu as orações de Ezequias, como tem ouvido as nossas orações. É claro que nem sempre, deixa eu dizer algo aqui que considero importante. É claro que nem sempre as respostas às orações são imediatas. Eu vou repetir essa frase. Nem sempre as respostas às orações são imediatas. Existem orações que Deus responde dias, semanas, meses, anos, décadas depois. Então tem oração que Deus não responde de imediato. Mas o fato de Deus não responder de imediato não significa dizer que Ele não esteja ouvindo. É por isso que é necessário ser perseverante na oração. Quando a oração não é respondida imediatamente, o que é que fazemos? Nós vamos ser perseverantes, como disse Jesus, Lucas capítulo 18, versículo 1, que Jesus ensinou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desvanecer. Professor, e até quando nós devemos orar? Até que Deus atenda ou nos faça entender que não é a vontade dEle. Se você está orando por algo que ainda não recebeu, que ainda não alcançou, seja perseverante na oração. Continue batendo a porta, continue orando, pedindo e buscando, até que Deus atenda ou até que Deus lhe diga que não é a vontade dEle. Deus disse, eu ouvi a tua oração. Mas não só isso, Deus disse, eu vi as tuas lágrimas. Que coisa interessante.
Deus lá no alto trono, o universo imenso, e naquele universo o planeta Terra. E Deus viu aquele rei lá na sua cama, quando as lágrimas correram dos seus olhos. E o que é que eu aprendo? É que Deus vê as nossas lágrimas. Essas palavras que foram registradas no texto bíblico não é obra do acaso. É Deus dizendo para nós: eu ouço a sua oração e eu vejo as tuas lágrimas. E Deus decide sarar. E Deus disse: eis que eu te sararei. Ouvi a oração, vi as lágrimas e tomei uma decisão: eu vou te sarar. E eu vou deixar aqui uma prova, como sinal de que eu vou sarar essa enfermidade. Abre a tela, por gentileza. Diz assim: e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Você vai ficar curado e você vai voltar daqui a 3 dias. No terceiro dia, você vai subir os degraus da casa do Senhor. Mas que coisa extraordinária! Deus tem muitas formas de operar, de agir. Deus não trabalha de uma forma única, naquele mesmo padrão, naquele mesmo modelo, daquela mesma forma. Não. Deus trabalha de forma diferente, surpreendente. E Deus poderia ter dito assim: Isaías, faz aí uma oração por Ezequias. Deus poderia ter dito assim: Isaías, impõe as mãos sobre Ezequias. Deus poderia curar sem que Isaías orasse ou estendesse a mão. Mas Deus acha por bem trabalhar de forma diferente. E Deus vai usar o profeta para dar uma receita. Que coisa interessante. Mesmo Deus tendo autoridade de dizer a enfermidade sai, mesmo Deus tendo autoridade de dizer apenas uma palavra e aquele rei ser curado, mas Deus resolve, Deus decide trabalhar de forma diferente. Deus usa o profeta para dizer o que é que o rei deveria fazer para ficar curado. E Deus trabalha, eu posso dizer assim, usando uma medicina, usando o fruto com poderes medicinais. Que coisa extraordinária! E é interessante nós observarmos que Deus não apenas promete que vai sarar, mas Deus dá um sinal, Deus deixa um sinal. Abre a tela, por gentileza. Observe, diz assim: ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. É como se Deus estivesse usando Isaías para dizer assim: olha, como uma prova, como um sinal. Traz a tela, por gentileza. Como uma prova, um sinal que eu vou te curar, que eu vou te sarar. No terceiro dia você vai subir à casa do Senhor. Que coisa extraordinária. Mas Deus faz mais do que o rei Ezequias pediu. Deus faz mais do que o rei Ezequias esperava. Porque Deus promete acrescentar 15 anos de vida e diz a ele ainda que iria dar livramento ao rei e à nação de Judá. Quer ver? Abre a tela, por gentileza. Pode passar o texto. Diz assim: e acrescentarei aos teus dias 15 anos. Olha aí, Deus, o Deus que é o Senhor da vida. Traz a tela, por gentileza. Aquele que tem o poder, o controle sobre a vida e a morte. Aquele que tem o poder de dar vida e tirar a vida. Ele disse assim: Ezequias, olha, eu vi as tuas lágrimas, eu ouvi as tuas orações, eu vou te sarar, eu vou te dar um sinal. No terceiro dia você vai subir ao templo e tem mais uma coisa: eu vou te acrescentar 15 anos de vida. Você vai viver mais longos 15 anos. E não só isso. Abre a tela, por favor. Ele diz assim: e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. Eu vou livrar você, eu vou livrar Jerusalém e ampararei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Que coisa extraordinária! Deus traz a lembrança, o amor por Davi. Davi já havia morrido há séculos. Já havia séculos que o rei Davi havia morrido. Mas Deus estava dizendo: eu vou te acrescentar 15 anos, eu vou te livrar das mãos do rei da Síria, e eu vou livrar a esta cidade
por amor de Davi. Alguém que já havia morrido, mas Deus estava guardando, protegendo, livrando a cidade de Jerusalém por amor a Davi, seu servo. Passe o texto, por gentileza, versículo de número 7. E aí, Deus trabalha de forma diferente. Que coisa interessante. Traz a tela, por favor. Antes de eu ler esse versículo, eu gostaria de explicar algo aqui. Deus tem várias formas, várias maneiras de agir. Você sabe disso. Lendo a Bíblia, nós percebemos isso. Que Deus não trabalha de uma forma única, como uma máquina que tem aquela forma que faz sempre dentro do modelo, dentro do padrão, sempre da mesma forma. Não. Deus tem muitas formas de agir. E Deus poderia, primeiro, dizer só uma palavra, ordenar a enfermidade que ela saísse e a enfermidade iria embora. Porque a enfermidade, ela ouve a voz de Deus e obedece. Segundo, Deus poderia ter dito a Isaías, Isaías, faz uma oração por Ezequias e através da oração curar aquela enfermidade. Deus poderia também ter dito a Isaías, Isaías, impõe as mãos sobre Ezequias e naquela imposição de mãos, o rei Ezequias ser restaurado, ser curado. Deus poderia agir de várias formas, mas Deus resolve agir diferente. Deus resolve agir através de um produto natural, posso dizer assim. Eu posso dizer que Deus usou a medicina natural para poder curar o rei Ezequias. E Deus usa o próprio Ezequias para dizer ao rei Ezequias, Deus usa Isaías para dizer a Ezequias o que é que ele deveria fazer. Abre a tela, por gentileza. Disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos. E a tomaram e a puseram sobre a chaga e ele sarou. Se você perguntar assim, professor, pasta de figo tem poderes medicinais? Confesso que não sei, mas aquela sim. Aquela tinha o remédio para sarar a enfermidade do rei Ezequias. Que coisa extraordinária. Deus usa coisas simples. Sabe o que é que eu aprendo? Que Deus usa aquilo que ninguém valoriza. Quem é que ouviu dizer que pasta de figo será colocada na enfermidade, uma enfermidade mortal, e vai curar? Olha, está na Bíblia, eu creio, eu acredito. Se a pasta de figo não tem poderes medicinais, aquela tinha. E ela tinha o remédio, o antídoto, o medicamento capaz de sarar aquela enfermidade. Passe a tela, por gentileza. Então, até aí, o versículo, nós vimos a profecia. Agora vamos ver o cumprimento. E Ezequias disse a Isaías, agora é o rei que está falando, qual é o sinal de que o Senhor me sarará e que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Então você sabe disso, que pedir sinal é uma característica do povo judeu. Inclusive o apóstolo Paulo chega a dizer isso, que os gregos buscam sabedoria, mas os judeus eles pedem um sinal. Você percebe isso? Que durante o ministério terreno do nosso Senhor Jesus Cristo, os judeus estavam sempre pedindo um sinal a Jesus? É uma característica do povo judeu. Você lembra que quando Deus enviou Moisés para ir ter com o povo de Israel e depois com o faraó, que Moisés disse assim, e se o povo não acreditar? Deus deu a Moisés 3 sinais, você lembra disso? O que é que você tem em sua mão, Moisés? Uma vara, lança na terra. Quando ele lançou, tornou-se em serpente. Pega pela cauda. Quando ele pegou, voltou a ser uma vara novamente. Põe a mão no seio, colocou, tira, leprosa. Coloca de novo, colocou, tira, perfeita. Deus disse, se não crer nos 2 sinais, eu ainda vou te dar outro. Você vai pegar as águas do rio, quando você lançar na terra, vai se tornar em sangue. Você lembra de Gideão? Diante daquele grande desafio contra os midianitas, Gideão estava temeroso, ele pediu a Deus 2 sinais, Deus deu 3, mas ele pediu 2, pegou um velo de lã e disse, olha Deus, esse é o sinal, eu vou colocar aqui esse velo de lã e eu vou pedir que amanhã pela manhã haja orvalho no velo de lã, mas secura na terra. Quando ele levantou-se de madrugada que espremeu, havia orvalho.
mas a terra estava seca. Ele disse assim, agora eu quero o inverso. Eu quero que haja orvalho na terra, mas secura no velo de lã. Quando foi no dia seguinte, havia orvalho na terra, mas o velo de lã estava seco. Deus ainda deu outro sinal. Ele foi lá para o arraial dos midianitas e alguém lá estava contando um sonho e o amigo dele interpretou, disse, isso é espada de Gideão. Então não é pecado nós pedirmos sinal a Deus, não. O que Deus não se agrada é da incredulidade. Mas quando nós pedimos sinal, inclusive é uma forma de Deus falar conosco. É nós pedimos sinais para saber se Deus está no negócio, para saber se é a vontade de Deus. E o rei Ezequias, mesmo sabendo quem era Isaías, que era um profeta autêntico de Deus, mas achou por bem pedir a Deus um sinal. Qual é o sinal? Abre a tela mais uma vez. Diz assim, qual é o sinal de que o Senhor me sarará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E aí nós vamos perceber que Isaías vai dar a Ezequias a oportunidade de escolher entre dois sinais. Só que ele não vai usar coisas normais, coisas comuns. Isaías vai dar a Ezequias duas opções de sinais que envolvem os astros celestes. Coisas que fogem do controle humano. Isaías tinha tanta convicção de que aquela palavra era verdadeira, que ela era autêntica, que Isaías dá a Ezequias duas opções de sinais extraordinários, milagrosos, miraculosos. E eu posso dizer que o maior milagre da história de Ezequias não foi ele ser curado. Sabia disso? Não, não foi. Não foi. O maior milagre que Deus fez na vida de Ezequias não foi acrescentar 15 anos de vida. Não, não foi. Não foi. O maior milagre não foi a pasta de figo, curar. Não, não foi. O maior milagre foi o sinal. Que coisa extraordinária. Foi o sinal que Ezequias escolheu. Foram as opções que Isaías deu. Isaías tinha tanta convicção que disse assim, eu vou te dar dois sinais para você escolher. E todos dois são coisas que fogem do controle do ser humano. Que o ser humano não tem condições de controlar. Abre a tela, por gentileza, versículo 9. Aí diz assim, isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse. É como se ele dissesse assim, olha, eu tenho tanta convicção que Deus vai cumprir a palavra, que Deus vai te sarar, que Deus vai te dar vida, que Deus vai te dar livramento como prometeu, que eu vou te dar duas opções. Primeira, adiantar-se era a sombra 10 graus ou voltará 10 graus atrás. É como se ele dissesse assim, na prática, professor, traduza isso aí para mim, professor. Traz a tela. É como se Isaías dissesse assim, você quer que o tempo avance 40 minutos ou você quer que o tempo retroceda 40 minutos? Veja que isso envolve os astros celestes. Essa órbita, esse giro da Terra em torno de si mesma, rotação, e do giro da Terra em torno do Sol, esse movimento de translação, foi os dois sinais que Isaías deu para o rei Ezequias escolher. Você quer que avance no tempo 40 minutos ou você quer que retroceda 40 minutos? Glória a Deus. Passe a tela, por gentileza, para ver qual foi a escolha de Ezequias. Aí Ezequias disse assim, olha, é fácil que a sombra decline, ou seja, que o tempo avance 40 minutos. Eu acho isso mais fácil. Não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus. Bendito seja o nome de Jesus. Ezequias disse assim, eu quero que o tempo volte 40 minutos. Será que esse sinal agora, essa profecia cumpriu-se? Passe a tela, por gentileza. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor. Agora Isaías está clamando, como que diz, Senhor, cumpre o desejo do teu servo. Dá o sinal que ele precisa. Ele diz assim, e fez voltar a sombra 10 graus.
pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acais. Sabe o que é que eu aprendo? Que Deus deu uma comprovação de que Ezequias seria curado, de que no terceiro dia ele voltaria ao templo. Deus fez com que o tempo voltasse 10 graus, 40 minutos, para dar uma comprovação. Então eu posso dizer que o maior milagre não foi o fato de o rei Ezequias ser curado. O maior milagre não foi o fato de ele ter 15 anos acrescentados. O maior milagre não foi ele voltar ao templo no terceiro dia. O maior milagre foi Deus fazer com que os astros voltassem. É como se a terra voltasse 10 graus, 40 minutos, voltasse, retrocedesse, como uma prova, uma demonstração de que Deus tem um poder não só sobre as enfermidades, não só sobre a vida, mas Deus estava dizendo: eu tenho poder sobre os astros e sobre a natureza.